bem, as primeiras gravações de Godzilla vs Kong Supernova, o novo título do novo filme que protagonizará mais um capítulo dessa história linda de Godzilla e de Kong no Monsterverse, agora ganhou seus primeiros traços e tivemos gravações, olha só, em pleno dia aberto, sem esconder, sem omitir nenhum detalhe. Foram flagradas algumas gravações do filme na cidade do México, a capital, claro, do México. Vídeos de pessoas correndo pelas ruas, vídeos também de gravações nas ruas da cidade do México, que já nos instigaram também a criarmos melhores teorias sobre o que pode vir por aí nesse novo filme, até porque no México é onde vivem alguns titãs, ou melhor, algum titã. E claro que não poderia faltar as possíveis teorias do que pode ser esta cena e do que está sendo feito por lá. As equipes de gravação chegaram ao México e as primeiras gravações de Godzilla e Kong Supernova estão sendo realizadas pelo mundo. Começando, claro, pelo México, aonde já estão acontecendo algumas ceninhas. E bom, não podemos ainda afirmar nada, porém já dá pra ver que vai ser uma cena de ação e também do despertar ou até mesmo de um confronto da aparição de um titã. Que titã é esse? Não dá pra ter certeza se é o Godzilla ou se pode até mesmo ser o Rodan, que finalmente poderia ser o retorno da grande criatura, do Kaiju, que apareceu em Godzilla Rei dos Monstros e não retornou para as próximas sequências, né? Principalmente as sequências que envolviam a batalha do Godzilla contra o Kong, o que fez bastante falta, né? Os fãs queriam ver, eu até mesmo queria ver o retorno do Rodan, porém ele não apareceu em Godzilla vs Kong e nem em Godzilla e Kong Novo Império. Porém agora temos uma grande pista do retorno desse titã, que pode acontecer justamente nessa cena que está sendo gravada ao ar livre, em plena vista ao público, né? Na cidade, na capital do México. Só relembrando que o ninho dos Rodans está lá no México. O posto onde ficava o Rodan é no México. Muitas pessoas correndo apavoradas, o que também faz a gente lembrar de muitas cenas do Monsterverse, principalmente do primeiro filme do Godzilla. Principalmente quando o Godzilla aparece ao público, despertando no meio da cidade e se levantando, onde as pessoas podem vislumbrar o Godzilla. Me lembra muito isso e também remete muito a isso. O que também acontece nos outros filmes sequentes, porém é uma cena que ela já é por si só uma cena muito óbvia do que vai acontecer. Claramente, né, claro, se ela não for descartada no meio do processo de criação do filme. Vale mencionar também que essas gravações, elas são feitas com ruídos, muitas vezes elas são feitas com sons dos monstros ou sons do Godzilla, para terem aquela temática, para as pessoas elas saberem do que elas estão correndo, saberem o tamanho da monstruosidade, o tamanho da criatura que está atrás delas. E também é interessante de se pensar como essas cenas são feitas e como as pessoas desinformadas elas atuam dentro dessas cenas, porque eu acho meio difícil você fechar ou você informar tantas pessoas de que uma cena de monstros gigantes está sendo gravada em uma cidade, mesmo que seja uma capital. Imagina as pessoas que chegam desavisadas e começam a ver um monte de pessoas correndo, como elas devem reagir. Deve ser a sensação mais natural do mundo você achar que está acontecendo alguma coisa muito grave, um acidente, alguma coisa assombrosa está acontecendo ali perto, tudo muito menos, né, uma criatura gigantesca vindo atrás de um monte de pessoas. Além das gravações registradas pelas próprias equipes do estúdio, também várias pessoas que participaram, né, provavelmente muitos voluntários, né, porque eu acho meio difícil também você pagar tanta gente assim para atuar, né, deve ter sido um serviço muito voluntário, né, de quem queria aparecer no filme, mesmo que fosse só um pontinho ali no meio do filme, um ponto minúsculo, né, no meio das grandes criaturas, né, deve ser inclusive uma coisa muito divertida, né, uma pena que eu moro tão longe dos grandes centros. Porém, inclusive gravações como essa foram realizadas no Rio de Janeiro, né, para as gravações do filme passado, né, Godzilla e Kong, o Novo Império. Inclusive também tem cenas e gravações das pessoas que participaram daquelas primeiras gravações lá do filme. E, né, aqui não seria diferente, né, várias gravações, vários registros, né, de perfis, inclusive de pessoas que estavam no meio ali da correria, né, da atuação toda, para a gravação dessa cena para
Godzilla e Kong Supernova. E além dessas gravações das multidões correndo da criatura, que pode ser Godzilla, pode ser Rodan ou até mesmo um kaiju diferente, também surgiram novas imagens de outras gravações que estão acontecendo em outros locais, que incluem equipes de forças, né, armadas, parece ser o exército. Eu não consegui identificar se são equipes da Monarch ou se são do exército mesmo da Terra. Sejam o exército dos Estados Unidos ou o exército do México. Não tem algo que dá para identificar certamente o que é. Mas você pode ver que tem vários soldados, várias pessoas nesse local e alguma coisa está sendo gravada envolvendo estas equipes. Inclusive um personagem usando óculos, né, uma camisa mais social, que com certeza é alguém importante que vai aparecer em alguma cena envolvendo equipes de bombeiros, inclusive as gruas, né, que ficam por cima para gravar o que vai acontecer meio de cima. Dá para se teorizar que talvez essas equipes elas cheguem logo após a confusão que a multidão vai enfrentar. Mas vale também citar que se essas cenas elas não estão sendo gravadas no mesmo local em que aquelas pessoas estão correndo, provavelmente vão ser cenas inseridas em um mesmo contexto, né? Isso acontece muito no cinema, né? Que muitas cenas são gravadas em locais diferentes, até países diferentes, ou estados, né, diferentes, para simularem locais que são diferentes, ou melhor dizendo, que são locais que talvez seriam mais caros de se alugar, ou locais que seriam difíceis de terem uma gravação melhor, ou uma gravação que condizesse com a cena. Então, são locações que são feitas em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas que com a magia do cinema, elas são juntadas e daí fica uma coisa homogênea, né, para ficar mais digno, né? Eu já até falei, vários titãs estão sendo teorizados para que apareçam em Godzilla e Kong Supernova. Eu já trouxe um vídeo, inclusive, quando saiu o primeiro teaser que indicava o título e os próximos objetivos da franquia do Monsterverse, né? Porque o Monsterverse ele tem dessas, né? Ele não é como um universo Marvel ou um universo DC, que antecipa os seus títulos. Eles meio que vêm sempre únicos, nunca tem uma expectativa sobre vários filmes, múltiplas séries, então vem sempre de dose em dose, de pouco em pouco, o que também deixa a gente muito ansioso pelo que vai vir pela frente. A gente não sabe se o universo vai acabar num filme, se ele vai continuar no outro, então nunca dá pra ter certeza do que vai acontecer nas próximas películas, né, como se diz em espanhol. Então fica sempre esse mistério do que pode acontecer, do que pode vir a acontecer. E bom, como eu tinha trazido em outro vídeo falando, teorizando sobre qual poderia ser o próximo grande vilão da franquia e o que está sendo dito, né, e mais esperado, mais teorizado, que é o Space Godzilla, a gente pode esperar muita coisa envolvendo o que vai vir de material, seja vazado ou seja de gravações nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Esse filme ele está para o ano que vem, mas não sabemos o que pode vir a acontecer daqui para frente. Vai que ele é cancelado, né? Infelizmente. Bom, não podemos esperar o melhor sempre. Mas além do Space Godzilla, muitas outras criaturas estão sendo especuladas, como até mesmo o Gigan, né? Que seria meio que um alter ego do Space Godzilla, seria meio que um soldado ali, meio que para ajudar a criatura, né, ser controlado. O Gigan, ele historicamente, ele não é um titã que age por vontades próprias, né? Ele é meio que uma criação, ou ele é controlado por alienígenas, ou ele é controlado por outra criatura. O que seria majestoso, com certeza. Eu, pelo menos, adoraria como fã. Principalmente porque já tivemos dois filmes, os dois últimos filmes do Monsterverse, que foram Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong, o Novo Império, fora as séries, claro, né? Fora a série que teve, né? O Monarch Legacy of Monsters, descartando ela, a gente teve os dois filmes. E nesses dois filmes, a gente teve em um Godzilla e Kong como principais personagens e um vilão conhecido pela franquia, o Mechagodzilla, né, um antepassado do Godzilla, ou melhor, vilão, um oponente que já havia aparecido na franquia Godzilla, claro que nos filmes japoneses, mas que era conhecido. Já no segundo filme a gente tem monstros novos, né, criados pelo próprio estúdio, que foram o Scar e a Shimo. E isso tudo contrasta muito bem com os objetivos de cada estúdio, porque a Legendary ela tem os direitos dos filmes do Godzilla, então eles podem, tecnicamente, usarem os monstros da franquia Godzilla da Toho. Porém, eles também têm o Kong, e o Kong ele é uma criação americana, porém, para enriquecer mais o universo, eles precisavam criar novos
animais, novas criaturas, novos kaijus para complementarem o universo, para que não fossem só os monstros da Toho, né? Porque senão eles teriam que pagar muito mais caro para colocarem essas criaturas em tela. Então por isso que você vê sempre por exemplo, o primeiro filme do Godzilla, você tem monstros que não eram da franquia do Godzilla, os Mutos, que são criaturas novas adicionadas a esse universo. Aí já no segundo filme você tem todos os monstros clássicos, você tem Mothra, você tem Rodan, você tem King Ghidorah, você tem um monte de monstros clássicos. Ali provavelmente foi um filme que eles tiveram que pagar um pouco a mais para a Toho ganhou muito mais com aquele filme. Já no Godzilla vs Kong, a gente tem um monstro também clássico, que é o Mechagodzilla, que também é feito baseado no monstro do mesmo nome, né, que antes criado pela Toho. Aí a gente vem pro The New Empire, que já tem uma vasta gama de monstros novos, né, que pouco aparecem os clássicos. Claro que tem a Mothra ali, mas são muitos monstros novos e diferentes. E agora estamos vindo para mais um filme que provavelmente adicionará monstros clássicos da franquia da Toho do Godzilla. Porque vale sempre mencionar, o Kong ele até tem o seu universo, porém ele é uma criação americana, então eles fazem o que eles quiserem e criam novas criaturas. E eu acho até mesmo que o Kong ele nunca teve ele não teve um universo tão enriquecido assim, por conta dele ter sempre sido um grande gorila que foi limitado a uma pequena ilha, né? Então não se tinha muito o que adicionar no contexto, né, da criação do Kong. Mas bem, esse foi um vídeo, espero que você tenha gostado. Eu sei que eu dei uma balela inteira aqui pra falar um monte de teorias, mas eu queria mesmo fazer esse vídeo aqui para falar de um assunto que já estava meio atrasado, eu já estava há alguns dias aí com esse conteúdo aqui preparado. Eu ia postar ele assim que tinha surgido as notícias das primeiras gravações em terra, né, em tela também, no México, na cidade do México, sobre Godzilla e Kong Supernova, que terá o Space Godzilla provavelmente como um grande vilão. Mas eu acabei atrasando, né, um pouquinho. Mas, acima de tudo, eu consegui trazer aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e comentem que eu trago mais vídeos para falar sobre. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!